O Grande Conflito, capítulo 29. Por que existe o sofrimento? Para muitos espíritos, a origem do pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. Veem a obra do mal, com seus terríveis resultados de miséria e desolação, e põem em dúvida como tudo isso possa existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Eis um mistério, para o qual não encontram explicação. E em sua incerteza e dúvida, tornam-se cegos para verdades plenamente reveladas na Palavra de Deus e essenciais à salvação. Existem os que, em suas pesquisas concernentes à existência do pecado, se esforçam por esquadrinhar aquilo que Deus nunca revelou. Por isso, não encontram solução para suas dificuldades. E os que mostram tal disposição para a dúvida e cavilação aproveitam-se disto como desculpa para rejeitar as palavras das Sagradas Escrituras. Outros, entretanto, deixam de ter a compreensão satisfatória a respeito do grande problema do mal devido a terem a tradição e a interpretação errônea obscurecido o ensino da Bíblia relativo ao caráter de Deus, à natureza de seu governo e aos princípios que regem seu trato com o pecado. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar a razão de sua existência. Todavia, bastante se pode compreender em relação à origem, bem como à disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de não haver sido Deus, de maneira alguma, responsável pela manifestação do pecado, e de não ter havido qualquer retirada arbitrária da graça divina, nem deficiência no governo divino, para que dessem motivo ao irrompimento da rebelião. O pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa, ou mostrar-se causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é a que é dada na Palavra de Deus. É quebrantamento da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Antes da manifestação do mal, havia paz e alegria por todo o universo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor a Deus era supremo. Imparcial o amor de uns para com outros. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o Eterno Pai, um na natureza, no caráter e no propósito, e o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Por Cristo, o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Colossenses 1,16. E tanto para com Cristo como para com o Pai, todo o céu mantinha lealdade. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em uma submissão forçada e a todos confere vontade livre para que possam prestar-lhe serviço voluntário. Houve, porém, um ser que preferiu perverter essa liberdade. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus,
e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Antes de sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins cobridores, santo e incontaminado. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 12 a 15. Lúcifer poderia ter permanecido no favor de Deus, ser amado e honrado por toda a hoste angélica, exercendo suas nobres faculdades, a fim de abençoar outros e glorificar o seu Criador. Mas, diz o profeta, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. E tu dizias: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel capítulo 28, verso 6, e Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse supremo nas afeições e lealdades de suas criaturas, era o esforço de Lúcifer conquistar para si o seu serviço e homenagem, e cobiçando a honra que o infinito Pai conferira a seu filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder cujo uso era prerrogativa de Cristo unicamente. O céu todo se regozijava com refletir a glória do Criador e celebrar o seu louvor. E enquanto Deus assim fora honrado, tudo era paz e alegria. Uma nota dissonante, porém, deslustrava agora as harmonias celestiais. O serviço e exaltação em prol do eu, contrários ao plano do Criador, despertavam prenúncios de males nas mentes para as quais a glória de Deus era suprema. Os concílios celestiais instavam com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza sagrada e imutável de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu, e, afastando-se dela, Lúcifer desonraria a seu Criador, trazendo sobre si a ruína. Mas a advertência, feita com amor e misericórdia infinitos, unicamente suscitou o espírito de resistência. Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e mais decidido se tornou. O orgulho de sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom de Deus e não despertavam gratidão para com o Criador. Ele se gloriava em seu resplendor e exaltação e aspirava a ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pela hoste celestial. Anjos deleitavam-se em executar suas ordens, e mais que todos eles, estava revestido de sabedoria e glória. Todavia, o Filho de Deus era o reconhecido soberano do céu, igual ao Pai em poder e autoridade. Em todos os conselhos de Deus, Cristo tomava parte, enquanto a Lúcifer não era assim permitido entrar em conhecimento dos propósitos divinos. Por que, perguntava o poderoso anjo, deveria Cristo ter a supremacia? Por que é ele desta maneira mais honrado do que Lúcifer?
deixando seu lugar na presença imediata de Deus, saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Operando em misterioso segredo e escondendo durante algum tempo seu intuito real sob o disfarce de reverência a Deus, esforçou-se por suscitar o desgosto em relação às leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária. Visto serem de natureza santa, insistia em que os anjos obedecessem aos ditames de sua própria vontade. Procurou arregimentar as simpatias em seu favor, propalando que Deus o tratara injustamente ao conferir honra suprema a Cristo. Alegava que, anelando maior poder e honra, não pretendia a exaltação própria, mas procurava conseguir liberdade para todos os habitantes do céu, a fim de, por este meio, poderem alcançar condição mais elevada de existência. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada, quando a princípio condescendeu com o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido o perdão, sob a condição de que se arrependesse e submetesse. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam conceber, foram feitos a fim de convencê-lo de seu erro. O espírito de dissabor nunca dantes fora conhecido no céu. O próprio Lúcifer não via, a princípio, para onde estava a encaminhar-se. Não compreendia a verdadeira natureza de seus sentimentos. Mas, sendo-lhe demonstrado que seu descontentamento era sem causa, convenceu-se Lúcifer de que estava em erro, de que as reivindicações divinas eram justas e de que as deveria reconhecer como tais perante todo o céu. Houvesse ele feito isto, e poderia haver salvo a si mesmo e a muitos anjos. Por esse tempo não havia ainda renunciado completamente à sua fidelidade para com Deus. Posto que houvesse perdido a posição de querubim cobridor, teria sido reintegrado em seu mistério, caso houvesse desejado voltar a Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e estivesse satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus. Mas o orgulho o impediu de submeter-se. Persistentemente defendeu seu próprio caminho, sustentando que não havia necessidade de arrependimento, e entregou-se por completo ao grande conflito contra seu Criador. Todas as faculdades de sua mente superior foram então aplicadas à obra do engano, a fim de conseguir a simpatia dos anjos que tinham estado sob suas ordens. Mesmo o fato de que Cristo o advertira e aconselhara, foi pervertido de maneira a servir a seus desígnios traidores. Há aqueles cuja afetuosa confiança mais íntima os ligava a ele, Satanás simulou haver sido julgado mal, que sua posição não fora respeitada e que se queria cercear-lhe a liberdade. Da falsa interpretação das palavras de Cristo, passou à prevaricação e à falsidade direta, acusando o Filho de Deus de intentar humilhá-lo perante os habitantes do céu. Procurou também criar uma falsa situação entre ele próprio e os anjos fiéis. A todos quantos não pôde subverter e levar completamente para seu lado, acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais. A mesma obra que ele próprio estava a fazer, atribuiu-a aos que permaneciam fiéis a Deus. E com o fim de sustentar sua acusação de injustiça por parte de Deus para com ele, recorreu à falsa interpretação das palavras e atos do Criador.
Era sua tática tornar perplexos os anjos pelos capciosos argumentos relativos aos propósitos divinos.